Sobre a questão da globalização, que é um assunto muito evidente, né? E não só evidente, como eu acho que ele está tremendamente atrelado à nossa questão agora de crise civilizatória, de impasse, né, que nós estamos vivendo agora nesse momento do século XXI. Então é bastante oportuno se colocar o estado, né, o estágio que se encontra essa globalização, que já vem de muito tempo, né? Talvez desde a década de 80, né, se fale assim mais abertamente desse fenômeno, que é justamente um domínio cultural, informativo e econômico dos países das grandes potências, ali Estados Unidos, Europa, Canadá, esses grupos de países mais ricos, né, que conseguem impor todo um circuito mundial que se tornou assim inevitável devido à facilidade, ao avanço dos meios de comunicação e transporte, mas impondo essa globalização de acordo com uma imposição cultural, de acordo com uma imposição econômica, né, favorável realmente a esses grandes países, esses países mais ricos, e empobrecendo, né, e prejudicando, de uma forma geral, todo o hemisfério sul, né, que são os países mais pobres. Mas o fenômeno de globalização ele cada vez se intensifica mais com a troca de informação, com a troca de conhecimento, com a agilização da internet, com a agilização comercial, né, de se vende tudo, né, de todo lugar para todo lugar. Então o mundo, para se colocar, ele está dentro, ele tem que estar colocado também dentro do processo da globalização. E além da globalização, ou dentro dela já existe aí o processo de Guerra Fria, que é justamente o bloco americano contra o bloco chinês, ali China-Índia, né, e aquele grupo ali chamado Eurásia, que agora contrapõe numa Guerra Fria de alta potência, né? Nós estamos aí no nível de similar e semelhante ao que foi a Guerra Fria Rússia-Estados Unidos. Já chegou a um patamar de chapa quente. A disputa muito acirrada entre os dois blocos, o bloco imperialista americano e o grupo da Eurásia, disputando aí abertamente, né, a questão comercial, política, ideológica, etc., informativa, por aí vai. Só que a globalização ela tem sido um instrumento muito forte de dominação. Mas, por outro lado, os especialistas já estão avaliando que essa troca intensa de informação, de conhecimento, de pedagogia e a abertura comercial do mundo todo para o mundo todo, ela tem um outro efeito, mais assim de médio e longo prazo, que é justamente se quebrar esse monopólio de imposição informativa, de imposição cultural, que acaba impondo também um tipo de sistema econômico. Como, por exemplo, hoje é comum, né, a França e a Itália, né, ser assim, o grande centro de moda, de irradiação de costumes, enfim, de comportamentos. Isso é uma coisa que é tradicional, né? E o próprio cinema americano impõe muita coisa em termos de comportamento, de imagens, né, de tipo de enredos, né, vamos dizer assim. Então você tem polos de influência informativa que acabam também determinando e delineando o poder econômico. Só que se chega à conclusão de que o grau de agilização dessa globalização, dessa troca de informação do mundo inteiro, vai fazendo com que se quebre esses eixos assim, exclusivos, né, desse núcleo europeu, desse núcleo americano. Então tende a uma tendência de que a globalização ela vai ter um efeito inverso. No curto prazo, ela promove o poder imperialista, poder de concentração de poder, mas a médio e longo prazo ela vai quebrar esse fator informativo, que a informação ela vai se pulverizar de todas as formas e vai quebrar esses eixos centrais, né, de conhecimento, quer dizer, de imposição de cultura, de pedagogia, de informação, o que vai determinar também a alteração na questão do domínio e do padrão econômico da atualidade. Inclusive um exemplo que eu vi que foi bastante interessante na questão do existencialismo do Jean-Paul Sartre, que foi uma pujança, né, muito grande na França, determinou o pensamento e política na França, influenciou a Europa toda, influenciou o mundo inteiro. Esse tipo de centralização, segundo uma avaliação que eu achei assim, muito interessante, ele tende a diminuir. Ainda existe, mas ele tende a diminuir porque é tal a pulverização e a circulação de ideias de todos os lugares que essa
esse poder central de ideias na mão de um, de outro, de um filósofo, de outro, de um país ou de outro, ele tende a se dissolver e a coisa se pulverizar mais, quebrando esses monopólios, né, de cultura, informação e, consequentemente, de um poder político e também de um poder econômico. Para exemplificar isso, a gente pode colocar aqui de uma maneira mais breve, né, e mais, assim, como exemplo mesmo. Eu falei no começo, nós estamos aí numa guerra que todo mundo sabe. Eu falei, não, todo mundo sabe que nós estamos em uma guerra fria, né, muito forte entre Rússia, China contra Estados Unidos. Aquela guerra tradicional que foi Estados Unidos e Rússia agora se tornou China-Rússia. China-Estados Unidos, corrigindo. Só que nós já vimos aí um padrão diferente nessa Guerra Fria, porque, por exemplo, um banco chinês já entrou no Brasil, um banco de investimento chinês já está operando aqui no Brasil agora há pouco tempo. Se sabe que um grupo de comunicação da China entrou de sócio no Grupo Bandeirantes, aqui no Brasil. Então, aspectos de uma Guerra Fria que eram impensáveis, inimagináveis do tempo daquela guerra antiga, da década de 70, que era a Rússia e Estados Unidos, que um grupo russo pudesse entrar no Brasil, ou num país satélite americano, em termos de banco, em termos de comunicação, isso era impossível. Então, hoje, já vemos aí que, apesar de existir, né, todo o poder imperial, o imperialismo americano, toda essa divisão de áreas de poderes, né, a nível global, já se nota que existe uma diferença nesse processo de confronto, né, de disputa comercial, política, entre um banco chinês pode entrar num país satélite americano, em que um grupo de comunicação pode se associar a um grupo brasileiro. Então nós estamos vendo aí que realmente esse processo de globalização, ele, apesar de ainda marcar uma coisa de dominação imperialista, de imposição de poder econômico, de dominação econômica, né, e cultural, ele começa a abrir espaço justamente para o caminho inverso. E a gente já pode ver, né, e prever que num caminho de médio e de longo prazo, nós vamos ter uma quebra desses monopólios, dessa imposição imperialista, daqui ou dali, de um país ou de outro, de blocos daqui, e uma tendência que se pulverize, né, esse processo informativo, esse processo cultural e, consequentemente, o maior equilíbrio do poder econômico, uma maior igualdade entre os países, trocas internacionais e uma definição de uma nova geopolítica. Isso é evidente, uma previsão de longo prazo, né? É coisa para algumas décadas na frente, mas é já uma tendência que a globalização já aponta um processo de mudança, né? Uma globalização que hoje é força do imperialismo, mas ela vai com o tempo já demonstrando um caminho de dissolver esse processo de concentração de renda, poder e poder político.